Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando de FA. Eu sou Alex Torrealba, vamos falar de muito futebol americano por aqui. Vídeo de hoje sobre uma categoria, uma modalidade do futebol americano muito legal de se acompanhar, o College Football, que eu já tinha falado até no último podcast falando de FA. Vou aprofundar um pouco, explicar como é a organização desse campeonato que reúne jogadores universitários, que muitos deles vão estar na NFL no futuro próximo, então não perde o vídeo de hoje que vai estar bem legal para saber mais sobre o futebol americano universitário. Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, seguir a gente no Instagram, @FalandoDeFA, que você confere tudo que a gente está produzindo de conteúdo sobre esse esporte maravilhoso. Temporada da NFL tá para começar e a do College Football começa neste final de semana, neste sábado. Então, pessoal, queria explicar para vocês como funciona essa categoria do futebol americano, digamos assim, que é uma paixão lá nos Estados Unidos, é uma febre. Tem gente que acaba torcendo mais pelos times universitários do que pelos times da NFL, então é algo impressionante lá. E muitas pessoas aqui no Brasil também gostam muito mais do College Football do que da NFL. Então, explicando como é dividido esse campeonato. São 3 divisões, a primeira divisão é a principal, por óbvio, tem a segunda divisão e a terceira, que são instituições públicas e estaduais. Na terceira divisão eles não dão bolsas, na segunda divisão a gente vê até pela série The Last Chance U, quem ainda não assistiu, é uma série que tem na Netflix muito legal, que explica como funcionam essas divisões inferiores. E a primeira divisão é dividida em 2 subdivisões, a FBS e a FCS. A gente vai abordar a FBS, que é aqui tem os balls, porque ela é a principal e a mais popular. Aqui a gente vê os jogos na televisão. A FCS eu posso até fazer um vídeo depois contando um pouco a história, é bem legal, mas vamos focar no vídeo de hoje da FBS, que tem as principais universidades. Os jogadores que vão pro draft são praticamente todos da FBS, então é sobre ela que a gente vai falar. Então, como essa subdivisão funciona? Ela começa sempre em agosto, praticamente no final, como a gente tem um exemplo deste ano, começa no dia 24 de agosto e vai até o início de dezembro, onde as equipes, que são 130 equipes, 130 universidades, disputam jogos entre uma com as outras. Não são todas com todas, né? Porque senão não ia ter calendário para isso. É uma tabela meio complexa, mas com o tempo você vai entendendo como é que funciona isso. O que dá para explicar de maneira fácil é que dentro da FBS a gente tem 11 conferências onde esses times são distribuídos e nelas tem também algumas divisões para facilitar também essa sequência de jogos que cada universidade vai ter contra a outra. Vou passar aqui as conferências e também dizer quais são as principais, as que são levadas em conta. Primeiro tem a The American, ela que tem 12 times e surgiu em 1979. Ela não é considerada uma das principais, as quais são 5 as consideradas as tops do College Football quando se fala da FBS. Depois temos a ACC, que surgiu em 1953 e tem 14 times. Ela é considerada uma das 5 principais conferências da FBS. Também temos a Big 12, que nasceu em 1996 e tem 10 times que participam dessa conferência. Temos também a Big 10, que tem 14 times e é a mais antiga entre essas conferências da FBS, ela que surgiu em 1896. Então ela tem bastante história, tem times muito tradicionais e é uma das mais legais de se acompanhar. Na sequência temos 3 conferências que não fazem parte dessas 5 principais. Tem a Conference USA, que tem 15 times e surgiu em 1995. Temos a MEC, que tem 12 times e surgiu em 1946. Temos também a Mountain West Conference, que surgiu em 1999 e tem 12 times. E daí vamos para 2 das principais conferências também, a Pac-12, que tem 12 times e surgiu em 1915, e a SEC, que surgiu em 1932 e tem 14 times. Seguindo ainda, uma que também não faz parte das 5 principais é a Sun Belt, que surgiu em 1976 e tem 10 equipes universitárias participando. E além disso temos uma conferência independente, onde 6 universidades
que decidiram não fazer parte de nenhuma das outras 10 conferências. Eu destaco até como principal time até Notre Dame, que é uma das mais fortes universidades, e ela é independente, não joga por nenhuma conferência, mas sempre chega muito forte no college football. Então, seguindo com isso, tem a temporada regular, que como eu já disse, vai até o início de dezembro, e as equipes vão sendo ranqueadas a cada rodada. Então, após toda a temporada regular, as equipes melhores ranqueadas vão disputar os melhores bowls. Os bowls são uma tradição lá do futebol americano universitário, são jogos de pós-temporada para as equipes verem não a posição em que elas chegam, mas vale bastante, vale prestígio e vale também para os jogadores universitários se mostrarem para os recrutadores da NFL. Antigamente esses bowls até decidiam os títulos, mas hoje, desde 2014, o college football tem os playoffs, onde são 4 universidades, as 4 melhores ranqueadas por membros que fazem parte de todas essas conferências. Eles ranqueiam as universidades. Nem sempre tem aquela justiça, aquela unanimidade, mas eles fazem esse ranqueamento e as 4 primeiras se enfrentam no College Football Playoffs. Esse playoff é muito legal de acompanhar, acontece em dezembro, no final de dezembro, tem jogo até na virada do ano praticamente, e a decisão é na primeira segunda-feira de janeiro. Então é algo bem legal, algo bem organizado, e as outras equipes que não ficaram entre as 4 ranqueadas, elas acabam disputando outros bowls. No total são 42 bowls disputados por todos os Estados Unidos, e daí lá elas têm a chance de jogar um jogo de pós-temporada. Mas falando das 4 principais, as que têm a chance de ter o título do College Football da FBS, elas são disputadas as semifinais sempre nos 6 principais bowls que existem há muito tempo, os mais tradicionais. E esses 6 principais bowls são o Orange Bowl, o Sugar Bowl, o Rose Bowl, o Cotton Bowl, o Fiesta Bowl e o Peach Bowl. Então eles são divididos, essas semifinais, sempre em duplas. Um ano sempre vai ter o Rose Bowl e o Sugar Bowl sendo as semifinais, no outro vai ter o Orange Bowl e o Cotton Bowl sendo as semifinais, e depois também vai ter o Fiesta Bowl e o Peach Bowl sendo as semifinais. Então sempre em duplas. Lembrando que em 2019 foi o Orange Bowl e o Cotton Bowl que fizeram as semifinais de 2019 do College Football Playoff. E daí avançaram Clemson e Alabama. Alabama acabou sendo derrotada por Clemson na final que foi disputada no AT&T Stadium, o estádio do Dallas Cowboys. Normalmente é disputado num grande estádio da NFL, e nesse último ano, nessa última temporada, foi disputado no Dallas Cowboys. Então Alabama e Clemson, desde que começou essa disputa de playoffs no college football, tem 2 títulos cada, só que a primeira conquista foi de Ohio State Buckeyes, que em 2014, na inauguração desse novo esquema de playoffs, esse novo esquema do college football da FBS, foi a primeira universidade a se sagrar campeã. Então, pessoal, é dessa forma que é organizado o college football da FBS, que é a principal, a mais popular subdivisão da divisão 1 do college football. É algo bem complexo de se entender, é algo que precisa ser acompanhado mais de perto. Eu quero acompanhar mais de perto o college football aqui no canal, nos podcasts, tentar trazer vídeos também como este, para o pessoal ter interesse também nesse jogo de futebol americano que é o college football. Lembrando que os jogos são transmitidos na ESPN aos sábados, então como tem a grade de TV, já até falei outra vez em um vídeo, na quinta-feira o jogo é da NFL na TV, na sexta-feira é do High School lá nos Estados Unidos. No Brasil, infelizmente, a gente não acompanha ainda, vamos com calma. No sábado é o jogo do College Football, no domingo e na segunda, jogos da NFL. Óbvio que acontecem outros jogos durante os outros dias, só que esses jogos não são televisionados assim nacionalmente. Então tem jogo domingo, tem jogo segunda, quinta, tem jogo em todo que é dia. Só que esses são jogos televisionados e que chegam até nós aqui no Brasil. Então muito obrigado pela sua audiência. Falamos aqui um pouco sobre o college football, algo muito legal de se acompanhar. Você vai ver aqui muito no Falando de FA sobre esse esporte maravilhoso que é o futebol americano e seus jovens universitários que logo logo estarão na NFL. Então não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, curtir esse vídeo, dar um like lá para dar uma força e também compartilha esse vídeo para todo mundo ver. E eu espero você também no Instagram, no @falandodefa, que lá a gente está produzindo conteúdo diverso assim,
e vai ter cada vez mais conteúdo sendo produzido sobre futebol americano. É tudo isso por hoje, até a próxima e tchau!